queria começar aqui lendo uma passagem que está em 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Eu vou ler aqui numa versão da nova versão internacional, a NVI, né? Essa versão ela é tá bem interessante. A palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 2, né? Quem estiver acompanhando comigo aí. Fala assim, Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, do verso 3 e 4. Ele fala assim, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí ele fala, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, eu quero colocar aqui, né, a direção da palavra, começar com essa introdução. Paulo falando para Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. E ele fala no verso 4 que nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Não é verdade? Se você vê um policial militar, né, ele ao invés de ele ir para o batalhão para servir, ele resolve abrir uma mercearia. E ele fala, não, vou vender banana, para falar de coisas boas, né, vender alguma coisa, né? Mas ele vai desagradar o comandante dele, porque ele foi arregimentado para estar 100% a serviço, né? E não para fazer os negócios dessa vida. Então essa palavra, ela mexe um pouquinho com o nosso entendimento. Fala, poxa vida, pastor, mas não é bem para nós, porque eu não posso ficar 100% no trabalho para Deus. Será? Então é sobre esse tema que nós queremos trazer aqui a direção. Quando a gente vai ler a Bíblia, normalmente um texto, normalmente você faz 3 perguntas, né? Por exemplo, quando Paulo está falando, onde que você se identifica nesse texto? Então nós podemos fazer a pergunta, nessa passagem que nós lemos, quem somos e para que somos? Né? Aqui nós estamos falando da nossa identidade, né? Como é que nós nos identificamos nesse texto? Quem somos? Somos soldados de Cristo, Paulo está falando, né? Para que somos soldados de Cristo? Né? Então, para agradar a Deus. Não é isso que ele falou? Que o bom soldado, ele não se envolve com outra coisa que não seja servir ao exército lá para qual ele se alistou, para ele não desagradar aquele que o arregimentou, né? Então, nós estamos falando aqui que nenhum soldado, quando nós falamos que nós somos soldados, e Paulo está trazendo essa comparação, e quero fazer algumas assim, definições para a gente entender bem o contexto que nós encaixamos aqui. Quando a gente fala o seguinte, né, que nós somos chamados para ser soldados, e essa é a identificação que Paulo nos dá aqui, eu queria dizer o seguinte, que nenhum soldado ele foi chamado para ser treinado, para se divertir na guerra, não é verdade? Alguém que entra para o exército, ele é treinado porque lá na guerra ele vai se divertir, porque lá vai ter praia, e lá vai ter pescaria, não. Né? Eu já servi o tiro de guerra, né? Não era exército, mas era uma cidade pequena chamada tiro de guerra. Então quando você é chamado para ser treinado para lutar e enfrentar os inimigos, lutas reais. Você é treinado para lutas reais que pode te custar a sua vida se você não tiver treinado. Então, você vai ser treinado para a sua sobrevivência e também você vai ser treinado para as adversidades. Então, se eu estou falando de sobrevivência, também já poderia falar assim, né? Então, você vai ter que
conviver com situações de fome, situações de frio, passar a rastejar no meio da lama, passar no meio de arame, mas enfim, no exército, na guerra, se você não pode levantar, que se você levantar, você morre, então você tem que passar por aquilo. Então, quando, né, o soldado ele é treinado para isso. Né? Então, por isso, né, nós vamos falar o seguinte, que há uma situação ruim acontecendo na região espiritual. E nós, se nosso comandante, né, nós servimos no exército, que o comandante é Jesus Cristo, o nosso comandante quer um exército vencedor, quer um exército pronto para vencer. E para isso ele prepara bem. E a gente às vezes passa por adversidade. Não é que Deus está judiando de você porque ele é ruim. Mas é por quê? Porque ele que está cuidando para que quando você estiver naquela situação, você saiba como vencer o inimigo, quando a coisa for real. Então nós recebemos também situações em que nós passamos por adversidade para a gente ser treinados. Poxa vida, pastor, né? Mas é fato, não tô exagerando nada, né? Nós temos situações que Deus nos prepara e você reclama, e às vezes é um livramento, né? Aquela capacitação que Deus está te dando, uma experiência de vencer uma enfermidade ali, porque poderia ser fatal se você não tivesse aquela experiência, né? Então, aí eu digo para você o seguinte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se você fala o seguinte, pastor, isso aí essa palavra é muito exagerada, você não sabe quantas pessoas, às vezes com conhecimento forte da palavra, estão passando por momentos de depressão, estão vivendo situações terríveis, pessoas que estão assim incapazes de levantar de uma cama, né? E, às vezes, irmãos, isso aí é uma situação que vai deixando brechas, né? Que o inimigo vai levando e aquela depressão, aquela opressão vai trazendo um prejuízo para que nossa saúde física não esteja bem. E Deus não quer um exército de pessoas doentes. Não pode ter exército de pessoas doentes. Deus está formando um exército e chamou a nossa igreja para acordar para essa realidade. E para que a igreja entenda, nós temos que falar não somente das bênçãos, mas também falar desse momento em que nós estamos sendo chamados para nos fortalecer, né? O momento que nós estamos sendo chamados para entender o que é, né? O que é essa capacitação que Deus tem nos chamado e por quê? Né? Então vocês vão entender isso rapidinho. Mas, irmãos, quando eu falei assim, tenho 3 coisas, né? Que a gente tem que perguntar, né? O que somos, para que somos, né? Entendeu? E quando nós também, né, nós podemos também ver uma outra pergunta. Eu queria agora colocar aquele ponto que a palavra ficou meio complicada, quando fala o seguinte, né? O bom soldado, ele não se envolve com os negócios da vida. Aí você vai falar assim, pastor, como é que eu posso não me envolver? Porque eu preciso trabalhar. De fato, né? Eu concordo que nós precisamos trabalhar. Então, como é que eu vou não me envolver com o negócio da vida? Né? Não faz sentido. Isso aí é só para pastor que tem tempo integral? Não. Não é só para os pastores que têm tempo integral. É para nós. Né? E quando a gente fala nessa parte de não se envolver com o negócio da vida, nós estamos vendo aqui o seguinte, né, a palavra que nós estamos vendo aqui, é que Deus está falando que mesmo no seu tempo de trabalho, no mundo secular, nós não podemos deixar de ter a visão que nós somos soldados de Cristo. E o soldado de Cristo, ele tem que estar pronto para lutar a qualquer momento. É isso que Deus está falando. Ah, não, pastor, eu não tenho isso porque eu sou bancário.
E lá não tem guerra, não tem luta. Eu sou professora, eu sou isso. Irmãos, eu quero trazer para vocês o seguinte. Quando falamos que a gente tem que cuidar primeiro das nossas obrigações da casa, e eu concordo, e Paulo também concorda, e ele fala para Timóteo, 1 Timóteo 5,8, diz assim, ó, se alguém não cuida da sua casa, né, e especialmente, né, se alguém não cuida do seu, especialmente aqueles da sua casa, negou a fé e é pior que o descrente. Então, cuidar para ter a comida em casa, ter a roupa para sua família vestir, para ter um teto sobre a cabeça, é a nossa primeira obrigação, né? E é espiritual também, porque Paulo falando o seguinte, se a pessoa não cuida dos seus, que é isso, é pior do que o incrédulo. Então Paulo não está falando o seguinte, ó, você não vai cuidar do seu não, porque agora você só vai servir no reino. Não é isso. Então o que é, pastor? Olha, venha comigo para Neemias 2, né? Quem já leu a Bíblia, que eu vou falar aqui sem precisar pedir para você abrir a Bíblia, você talvez saiba dessa passagem. Neemias, ele recebe um chamado para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, quando o pessoal esteve no cativeiro, voltou lá, estava tudo derrubado. Aí o povo estava voltando para Jerusalém, mas os muros estavam todos caídos. Neemias, então, teve um chamado no coração de organizar a reconstrução do muro de Jerusalém para proteger as famílias. E aí, ele conseguiu lá a ajuda do rei, que deu recurso, deu uma carta para ele arregimentar lá tudo que ele precisava, e ele chamou as famílias, né? Então, Neemias 2 fala que ele organizou as famílias para reconstruir os muros de Jerusalém. Os portões, né? Toda aquela fortaleza que é a cidade, que estava protegida contra os ataques dos inimigos, estava derrubado. E Neemias fala assim, ó, gente, não dá para a gente trazer a nossa família aqui com essas situações. Vamos reconstruir. Aí, a palavra diz lá no capítulo 2 de Neemias que os inimigos começaram a dar risada, né? Falaram assim, esses caras não vão conseguir reconstruir esse muro nunca, né? Fica tranquilo, deixa eles lá, né? Quando eles perceberam, né, que o povo de Deus ali, aquelas pessoas lideradas por Neemias, estava evoluindo, os inimigos falaram, opa, esses caras não estão de brincadeira não, vamos atacar. Irmãos, eu vou falar para vocês, entenda, quando nós estamos confortáveis com os nossos muros caídos, quando nós estamos deixando o inimigo entrar e sair da nossa vida, fazer os estragos que for, o inimigo não vai te atacar porque ele já está fazendo o que ele queria, destruir. Mas, quando você começa a levantar proteção e buscar proteção em Deus, ele fala, opa, né, esses caras estão ficando perigosos, vamos atacá-los. E aí o que Neemias falou para o povo? Gente, com uma mão, não é mamão, com uma mão na ferramenta e com a outra na espada, né? Vamos, enquanto trabalha, com uma mão trabalha, com a outra segura a espada e vamos ficar tal. Irmãos, é isso o que Deus está falando para nós. Não é porque o meu trabalho não tem nada a ver, não vejo guerra lá, não vê. A guerra está aí, né? Então nós precisamos estar com essa visão que nós precisamos ter discernimento, que o inimigo tem. Se você está deixando ele fazer tudo que ele queria, roubar teus filhos, roubar sua família, sua alegria, e você está feliz e está todo mundo indo para o inferno, está ótimo. Você não vai ver briga nenhuma. É como alguém disse, né? Tem gente que fala assim, vocês crentes ficam falando do diabo não existe. Aí alguém falou assim, sabe por que você não vê o diabo na sua vida? Não, porque você está caminhando ao lado dele, então você não vê quem está do seu lado. Volte-se para Cristo que você vai dar de topo com ele, né? Quando a gente volta para as coisas de Deus,
aí as coisas começam a ter problema com o diabo, porque ele não se conforma da gente estarmos saindo das mãos dele, ou arrancando alguém das mãos dele, entenderam? Então, por isso, né, que nós estamos falando aqui, que Deus está falando, olha, o bom soldado, né, segundo a leitura lá que Paulo fala, suporte comigo os sofrimentos de ser um bom soldado de Cristo. O que ele está falando? Não fique reclamando, querendo sair, né, do treinamento que Deus está nos chamando, porque esse sofrimento é do bom soldado de Cristo, é uma preparação. Não é nada que vai nos tragar a nossa vida, não é nada que vai estragar a nossa felicidade naquilo que Deus preparou, mas é um fortalecimento. Então Paulo fala, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E fala, no verso 4, ele fala o quê? Nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios dessa vida, ao ponto de não perceber que mesmo você fazendo a sua função no mundo secular, você tem que estar ligado na palavra, entendendo que você é um soldado e que você não tem que deixar o inimigo entrar. Muitas vezes, através lá do trabalho, na sua casa, na sua família. Então, não é porque você, olha, eu não sou um pastor de tempo integral, né? Para deixar de dar atenção a Deus. Não! Nós temos que estar 100% entendendo que Deus nos chamou para vencer, né? Para vencer, e nos está nos treinando para vencer. E como é que nós vamos vencer? É por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Deus nos chamou, e aquele que nos chama, Ele também nos capacita para depois nos enviar. Então, nisso aqui, irmãos, é muito importante a gente ler aqui Joel, né? Joel 3, né? De 9 a 10, eu vou ler aqui para vocês uma passagem no livro de Joel, né? Depois de Daniel, Oséias. Joel, depois de Oséias vem Joel 3. A palavra diz assim, ó, proclamem, olha só o que Joel, o profeta, disse, proclame isso entre as nações, Deus falou na boca dele, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga o fraco, eu sou forte. E na versão aqui da NVI, diga o fraco, eu sou um guerreiro. Né? Então, olha o que Deus está falando. A palavra está dizendo aqui que Deus está falando para, olha, suscitem homens de guerra. Né? Suscitem homens de guerra. Então, nós temos que estar com essa mente de que nós temos que estar preparados para esse momento que nós estamos vivendo de batalha espiritual, de guerra, coisa que tem acontecido na nossa família. Aí ele fala o seguinte, mas como é que eu vou vencer se eu sou um trabalhador? Né? Se eu não sou uma pessoa especialista, não sou um guerreiro, eu sou um fraco, né? Eu não tenho especialidade nenhuma. Aí o Senhor fala o seguinte, ó, fala para eles pegar as suas ferramentas de trabalho e fazer dele uma arma. Dos arados, das relhas dos arados, faça uma espada. Das foices, lançadeira, faça uma foice. Né? E, enfim, o que Deus está falando, que a nossa ferramenta de trabalho é e pode ser uma arma de guerra para vencer, né, nessa batalha. Pastor, eu não estou entendendo. Calma, vocês vão entender. Você sabia? É muito interessante o que está acontecendo, né, no mundo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Tem países islâmicos que 100% da cultura é islâmica. Cristão lá chegar lá para falar do evangelho, morre, né? Sabe como é que Deus tem dado estratégia
para que aquelas pessoas cheguem ao cristianismo, empresas estão se instalando lá em indústria, já que eu não posso abrir uma igreja, porque se eu abrir uma igreja, eu preciso de uma autorização e ninguém vai me autorizar a abrir uma igreja evangélica. Empresas estão se instalando para trazer emprego para aquelas pessoas que estão carentes, precisando de recurso, só que essa empresa é de pessoas cristãs, que estão falando, olha, só que para trabalhar aqui, nós vamos parar determinadas horas para estudar a Bíblia. Olha só, você sabia disso? Tem muitas empresas com projetos missionários. E vocês vão saber mais disso aí, tá? Vocês vão saber mais disso aí. Mas existe isso. O trabalho da gente, né? Então, se você entender que você é um soldado lá no seu trabalho, a hora que aquela pessoa está numa situação ruim, você pode chegar lá e numa hora do almoço, sair para almoçar com aquela pessoa e falar de Jesus para ela, né? Orar para ela, né? Falar, fazer uma palavra de esperança para ela. Às vezes você tem um cargo, uma posição, né? Uma posição, mas você não pode ser um crente agente secreto. As pessoas têm que saber que você tem uma posição em Cristo. E aquela pessoa, na hora que você menos espera, ela está precisando. E ali, você vai usar o seu cargo. Não foi assim com Esther? Mordecai não falou para ela, não foi para isso que Deus te colocou aí como rainha? Né? Ela estava com medo de morrer, falar com o rei, para salvar o povo judeu. O Mordecai, que é o tio dela, falou assim, ó, Esther, pensa bem, não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Não foi para isso que Deus te colocou nesse emprego? Não foi para isso que Deus te deu uma posição? Para que a gente possa, né, dentro da nosso lugar de trabalho, também ter uma oportunidade para trazer uma palavra de esperança, né, e trazer pessoas para Cristo, através do nosso exemplo, através da nossa conduta, né? Isso aí depende de cada um de nós, né? Então, se o nosso foco é esvaziar o inferno e encher o céu, né, de almas para Cristo, você tem que saber como é que funciona. Por exemplo, um dos poucos hobbies que eu tinha, muito tempo que eu não faço isso aí, eu gosto muito de pescaria, né? Assim, quando eu morava, assim, alguns anos atrás, eu ia todo ano para o Pantanal pescar, com meu cunhado lá de Pompeia, a gente ia lá pescar. Mas faz uns 4 anos que eu não vou mais. Eu cheguei a pescar, eu tive um convite, fui pescar lá no rio, lá no Amazonas, lá no rio, tem o Solimão, o Rio Solimões, e o outro eu esqueci o nome do outro rio lá. O Negro, Olha só, tem até uma dupla caipira. O Negro e o Solimões, eu estava esquecendo dele. Eu viajei, acho que, eu fui de avião até Manaus, e lá eu passei uma semana no meio do nada, né? Isso faz talvez uns 5 anos. Mas eu queria falar por que eu estou falando de pescaria. Quando você resolve pescar, você vai num lugar de pescaria, e você está lá tentando pescar e não pega nada, e você olha aquele barquinho do japonês, normalmente tem uma pessoa lá que pega um atrás do outro, né? E você não pega nada. Aí você quer saber o seguinte, qual que é a estratégia? O que ele está usando de isca para poder pegar, né? E aí é esse o detalhe a arte da pescaria. Não é que todo dia é a mesma estratégia. Você tem que saber que peixe que está tendo lá, que tipo de isca que você tem que usar. Então, aí eu vou falar para vocês. Como é que a gente traz o crente para a igreja? Não vou comparar com peixe, porque ficaria muito ruim. Você bem que o cristão, né, comparado com peixe, né? Assim, tem alguns exemplos, símbolos, né? Mas assim, tem uma pesquisa feita nas igrejas do mundo inteiro, muito interessante. Essa pesquisa, fizeram uma pesquisa fazendo a seguinte pergunta: como é que você veio para Cristo? Através de quem? Quem te trouxe você para Cristo? O que foi que te convenceu
a seguir Jesus? E essa pergunta foi feita não só num país. E a coisa é mais ou menos a mesma resposta nos países onde existe o cristianismo. 65% das respostas, portanto, 2/3 das pessoas vieram a Cristo através de uma pessoa amiga ou de confiança ou de um parente. Você acredita? Então, 2/3 das pessoas que vieram para Cristo hoje estão servindo, né, a Jesus porque falaram com ela uma pessoa que era seu amigo, ou uma pessoa de confiança, ou um parente. 15% vieram por uma necessidade específica, uma enfermidade, um problema sério, uma crise. Isso, 15% trouxe essas pessoas para Cristo. 7% vieram para Cristo porque assistiram um culto que estamos pregando aqui, né? Está sendo esse culto divulgado. Às vezes uma pessoa não iria na igreja, e o culto vai até a casa dela, né? Ou de alguma forma ela assiste um culto. 4,5% vieram para Jesus através de um evento religioso, seja o encontro de jovens, de mulheres, né? Um encontro com Deus, enfim, 4,5%. 3% foi através de uma visita. Agora, pasmo, né? Para envergonhar os pastores, né? 2,5% vieram através de um convencimento de um pastor. Então, o que nós estamos mostrando aqui? E vou falar mais uma coisa. Não somente 65% que vieram foram através de um amigo ou um parente, como os 15% que vieram através de uma necessidade específica também foi conduzida por um amigo ou um parente. E também essa parte aqui dos 7% assistindo o culto, quem levou para assistir um culto também, a maioria foi um amigo ou um parente. Então, nós estamos falando que levar a igreja, levar a palavra, levar o evangelho para uma pessoa lá fora, não é o pastor que tem a melhor condição. E sim, o nosso relacionamento, né? A nossa condição de transmitir. Porque chega uma pessoa na sua casa, pensa, se coloca no lugar dessas pessoas que não conhecem a palavra. Bate na porta, eu quero falar de Jesus. Né? Aí você não sabe quem é. Você não sabe qual é a intenção. Você não fala assim, desculpa, mas eu estou ocupado, não sei o quê, tal, né? Não é assim? A maioria vai fazer essa reação. Agora, se você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa que ele conhece, sabe quem é você, sabe a sua vida, né? Não dá para enganar. As pessoas olham para nós e sabem quem nós somos, né? Quem nos conhece, né? Então, se você tem uma vida, né, dedicada a seguir, né, aquilo que Jesus nos ensina, a praticar o amor, você vai levar uma motivação para aquela pessoa vir para Cristo. Então, isto é aqui está o grande resultado. Né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Quando nós falamos naquela passagem bíblica de Jesus, né, tratando aquele paralítico no tanque de Betesda, a palavra Betesda, né, ela é traduzida como casa de misericórdia, lugar de cura. Não é por acaso que tem muitos hospitais que chamam Santa Casa de Misericórdia, não é? A igreja é uma casa santa de cura, de misericórdia. Né? Então, nisso aqui, as pessoas vêm, são tratadas, são curadas, mas eu quero dizer para vocês que depois de tratadas e curadas, que Deus nos dá essa condição como igreja, de sermos instrumentos de Deus para uma oração, para que Deus interceda naquela vida, que nem hoje nós oramos, a igreja orou e graças a Deus nós vimos aí notícias boas aí, né, do primo do irmão Douglas, né, que já saiu da UTI, né? Então a gente vê que Deus usa, né, pessoas, né, muito valem, né, a oração
de um justo. Então, é importante. Mas eu queria dizer para vocês que Deus não só trata, não só cura, como Ele espera um retorno de nós. Pastor, eu quero colocar para vocês o seguinte, né? Quando a gente está falando de exército, voltando a falar um pouco ainda de exército, um dos exércitos mais vitoriosos, defendendo aí, falando de pessoas de Deus, é o exército de Davi, antes dele ser rei. Né? Então, quando você lê lá, por exemplo, em 1 Samuel 22, fala que Davi, fugindo do rei Saul, ele se esconde do rei Saul na caverna de Adulão, um esconderijo lá para fugir do rei. E a palavra diz lá no verso 2, 22:2, que os seus pais e sua família e amigos começaram a visitar Davi. E não somente eles, como também, deixa eu ver se eu trouxe, está fácil aqui. Também, no verso 2, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Então, olha só, Davi, todo mundo conhece a história do rei Davi, mas antes dele ser rei Davi, Saul queria matar Davi, e Davi tem que se esconder. E quando ele se refugia na caverna de Adulão, começa a procurar Davi, pessoas que conhece, e Deus começa a usar Davi para tratar aquelas pessoas endividadas, enroscadas, com dificuldade. E aquelas pessoas, ao ser tratadas, elas se tornam aliados de Davi na peleja. E ele formou um exército de 400 homens, que com esse exército, foi o exército que mais conquistou reinos, batalhas, do que qualquer outro exército que a Bíblia cita. Então, irmãos, o que nós estamos falando? De Deus, Ele nos usa no sentido de nos dar instrumento para a gente tratar, cuidar, com um propósito, nos transformar em vencedores, nos transformar em soldados de Cristo, pessoas que Ele vai nos capacitar, que nos vai dar grandes vitórias. Quando nós não entendemos isso, nós procuramos somente os nossos tratamentos. Estou com dor de barriga, vou lá e tá, agora vou embora. Eu estou com vai embora. Mas espera aí. O plano de Deus não para aí. O plano de Deus é muito mais que isso. O plano de Deus é um plano de transformação. O plano de Deus é fazer com que nós sejamos invencíveis. Que ninguém vai segurar a igreja de Jesus. E nós somos representantes da igreja de Jesus. Quando você vê lá no hino da independência, que já está chegando aí, brava gente brasileira, longe vai, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. No exército de Jesus, ou vencer, ou vencer. Não existe morrer. Amém? Deus nos chama para vencer ou vencer. Deus não nos chama para morrer. Então é isso que nós temos que nos animar, que nós não estamos sendo chamados para um exército qualquer. Nós estamos sendo chamados para um exército onde o comandante não é nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai à frente, é Ele que nos dá a vitória. Por isso que nós temos que nos animar, nos estimular, porque Deus está preparando grandes coisas na nossa vida. E Deus precisa da igreja marchando, da igreja vencedora, da igreja forte.
Por isso ele fala lá em Joel, ele fala assim, diga aos fracos, eu sou forte. Pastor, mas eu não sou forte, mas Deus nos faz forte. Amém? Deus é que nos capacita, é Ele que nos chama, Ele nos capacita para nos enviar. Então, nisso, irmãos, eu quero que vocês entendam bem, existe uma coisa muito importante que está acontecendo na nossa igreja. Deus está nos chamando para acordar. Deus está nos chamando para nos colocar na posição que Ele precisa para que a gente faça a diferença aí fora. E quando Ele nos dá essa visão aqui, a maior visão está lá no livro de Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos. Tá? Abra comigo, muitas pessoas já conhecem de cor, né, essa passagem. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. E aqui está o grande chamado para nós. Então está aqui, ó. Todo mundo já conseguiu achar aí na Bíblia Ezequiel 37? Ezequiel 37, no verso 1, nós vamos ver do 1 ao 10. Diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que te farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, Ezequiel falando, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram as carnes, estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Irmãos, como eu disse para vocês, né? É muito importante que vocês entendam aqui uma visão que Deus está dando para nós, igreja. Nós estivemos conversando com as irmãs, né, do quarto de intercessão, do quarto de guerra, né, da intercessão, e a direção de Deus para nós é exatamente essa, né? Nos formar, nos capacitar e trazer vida. Trazer vida, irmãos. Olha só o que o Espírito Santo está dizendo aqui. A palavra diz que o profeta foi levado primeiro num vale. Esse vale estava assim, ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, morte, não havia vida. E aí o Senhor fala o seguinte, o que você vê? Né? Ossos secos. Ossos secos. Então, aí o Senhor fala assim, é possível esses ossos secos viverem? Ezequiel fala assim, né? Se for por mim, não, né? Mas tu sabe, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque Deus é que sabe. Então o Senhor fala o seguinte, então, né? Você vai profetizar. Irmãos, o que eu estou falando?
Nós somos o exército que Deus chamou para esse lugar. Você que está aqui conosco, assistindo pela internet também, você que está presente, né, se você sentir, mesmo que você seja visitante, sentir, né, que essa palavra é para você, receba. Deus está falando o seguinte: eu estou formando um exército, e esse exército é onde a gente está vendo que não existe nada, né? Ah, pastor, esse exército deve ser com as pessoas que são boas de espada, boas de arma, né? Já estão preparadas. Não! Deus está falando o seguinte: antes de fazer qualquer profecia, Ele falou assim: olha ao derredor, o que você está vendo? Nada, morte. Então, irmãos, Deus tem olhado para muitas pessoas e tem visto desânimo, né? Fraqueza. E uma coisa muito importante, a fé, lá embaixo. Tá? A fé, lá embaixo. E o que Deus fala? Até essa semana foi muito importante isso aí que eu estou falando, porque no curso que nós estamos tendo lá com o pastor Álvaro, né, o tema que nós estamos falando é de guerra. Não é por acaso, né? Nada de Deus é por acaso. E aí, o professor estava falando sobre o escudo da fé. Irmão, você acredita que nós ficamos... Quem estava conosco nessa aula aí? Acho que a Silvia, o Antônio Carlos, o Fábio, né? Ficamos às 7h30 até às 10, às 15 para as 10. E o professor ficou falando só do escudo da fé. Olha como é que o escudo da fé foi feito. Ou melhor, como é que o escudo romano era feito. Porque o escudo romano, ele foi feito com couro, com madeira, e ele pesava 6 quilos, protegia o soldado, e o soldado protegia por baixo e por cima. Né? E o que o escudo da fé, ele é encharcado para quando vir as setas inflamadas do maligno, ela não destruir o escudo da fé. E o escudo da fé, e o escudo da fé. Mas no início ele falou o seguinte: para que existe o escudo da fé? Para proteger a sua fé. Mas, pastor, mas é óbvio. Só que o foco estava no escudo e não na fé. E Deus está me falando. Né? E ele falando, e todo mundo entendendo, pelo menos acompanhando a discussão, da importância do escudo. Da importância do escudo. Então nós saímos dali daquela aula, se fosse ver, especialistas em escudo. Agora, para que o escudo? Para guardar a fé. O que é mais valioso? A fé. Porque se você perder a sua fé, você morre. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não vamos a lugar nenhum. E é isso que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Os vales de ossos secos que nós estamos falando, está falando na fé. Pessoas que já não têm fé. Pessoas que não sente mais, né, a presença de Deus, falam: não, eu estou indo lá, mas não é a mesma coisa, né? Eu não consigo mais ler a palavra, já não acredito mais na palavra, eu já nem oro, né? Já não tenho nem força para orar. O que a palavra diz? Que no fim dos tempos, muitos se apostariam da fé. Irmãos, como é que Deus vai levantar um exército se não tiver fé? Então, pastor, como é que faz? Deus falou o seguinte: eu preciso que você profetize. Você não precisa de ter fé, porque a fé quem dá sou eu. A fé é dom de Deus. Mas eu preciso que você profetize isso para a sua vida. Eu preciso que alguém venha e profetize para aquele vale de osso seco. Haja tendões, viva, né? Faça aquilo que Deus está chamando para fazer. Irmãos, a palavra diz aqui, né,
Ezequiel, né, fala o seguinte, que ele fez exatamente o que Deus mandou. Primeiramente, olha ao seu redor. Se a gente olhar para nós mesmos, muitos de nós, não vai ser vergonha nenhuma você constatar que a sua fé está murchinha, né? Que você já não tem mais aquela unção de acreditar, de orar, né? De falar no nome do Senhor, de acreditar que Ele está voltando. Você fala, não, eu falo, mas da boca para fora, mas no coração mesmo a fé está pequena. Muitos já não têm fé. E Deus está falando o seguinte, né? Que o profeta, primeiro, andou ao derredor para ver. Então nós, a igreja, né, na direção que as irmãs tiveram, nós vamos fazer aqui um processo de 90 dias de intercessão na nossa igreja. Começar domingo que vem. E essa intercessão é profetizar vida. Profetizar vida. Amém? Profetizar a vida. Um na vida do outro. Um na vida do outro. Pastor, como é que nós vamos fazer isso? Essa é a direção. Essa é a direção. Então, nisto, olha o que o profeta fez. Ele fez exatamente o que disse Deus. Ele profetizou. Quando ele profetizou, né, que ele falou assim, tu sabes, né? Ele profetizou que aqueles ossos viveriam. Ao momento que ele profetizou isso, a palavra diz que aqueles ossos começaram a se juntar. Começaram a se juntar. Pensa você num esqueleto, onde está braço para lá, perna para cá, cabeça para lá. Deus junta tudo certinho, como Ele fez. Cada um no seu lugar. E o corpo de Cristo está se formando. Assim que nós profetizarmos, cada um vai ter a sua posição de volta. Cada um vai voltar no seu lugar. Deus está falando, vou restituir a vida. Vou restituir. Onde só tinha ossos, você vai ver tendões aparecendo. Onde só tinha ossos, os tendões vão aparecer, a carne vai cobrir aqueles ossos e vai cobrir de pele. E depois, vamos profetizar a vida, e aquilo ali vai se erguer. No verso 10, a palavra diz lá no verso 10, que eles se ergueram, mas não só se ergueram, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército numeroso. Não é isso que nós estamos pregando? Que Deus está levantando um exército? Não é isso que Deus está falando? Eu vou fazer o meu exército, mas é um exército de Deus, né? Um exército que não é, ele está falando assim, diga ao fraco, eu sou forte, porque não é o que você é, mas é o que o Senhor vai fazer. Então, nisso aí, nós temos que profetizar. Então, irmãos, nós estamos já entendendo aqui o propósito de Deus nesse chamado. Então, as irmãs trouxeram para nós um propósito, antes de saber dessa visão que o Senhor estava me dando, falou assim, olha, o Senhor está me chamando para a gente reunir a igreja para orar uns pelos outros. É? Tá bom? E o que mais? E fomos procurando buscar o discernimento, e Deus colocou para nós o seguinte, é a igreja presente, seja presente aqui, seja os que estão na internet também, que estão nos acompanhando, que queira se alistar nesse exército. Qualquer um que fala assim, eu quero participar desse propósito de 90 dias de oração. Como é que vai ser, pastor? Nós preparamos aqui, né, uma listinha que eu vou passar para cada irmão e cada irmã que queira, não é obrigado, entrar para o exército. E como é que é isso, pastor? Primeiramente, Deus quer que a gente profetize. Então, vocês vão dizer como é que a sua fé está. Como é que está, onde que precisa de tendão, onde precisa de carne, onde que é a pele, para poder você se levantar e se completar na sua fé. Então, Leusa, você está com aquela fichinha aí? Só para eu mostrar aqui para vocês, nós vamos distribuir uma fichinha para vocês,
essa folha. E essa folha aqui, eu vou ler aqui para você. Você vai colocar o seu nome, mas só eu, pastor, vou saber quem é que fez aquilo ali, porque para você entender como é que eu posso fazer a outra parte. Porque tem muitas pessoas que falam, eu não vou abrir meu particular, então você vai marcar um X. Porque tem gente que fala assim, eu tenho vergonha de falar, né, para uma outra pessoa, mas se quer ser juntada ao exército, nós precisamos de oração. E eu vou estar distribuindo esses papéis para as pessoas que vocês sortearem, nós vamos fazer isso no próximo, né? Que vai estar orando. Cada 7 dias você vai receber um papel com um número e não com nome, né? Então você vai tirar, se você quiser, né? Não é obrigado. Você vai preencher aqui, olha, onde que você precisa de orar? Onde que é que está morto? Olha, não sei orar. Eu não tenho mais fé na palavra de Deus. Eu não creio no poder de Deus. Eu preciso de fé. Eu não consigo mais adorar a Deus. Eu não tenho mais sonhos. Eu estou fraco na fé. Eu não tenho mais fé. Me acho igual aos ossos secos. Eu quero sentir o cheiro do Espírito Santo. Sentir o cheiro, do Espírito Santo. E tem pessoas que vão falar assim, olha, isso aqui é onde eu preciso, que Deus precisa me renascer. Agora, eu preciso de oração. Qual área? No relacionamento conjugal, no relacionamento profissional, na área financeira, na enfermidade, é problema de enfermidade, é espiritual, é emprego, é casa própria, é educação dos filhos, é assunto específico, né? Então você vai, se você tiver, evidentemente, né? Falando, não, isso aqui é minha vida, eu quero ação nisso aqui. Você vai marcar um X nas áreas que você quer. Se você falar assim, não, o meu problema é diferente, não tem nada escrito aqui. Então tem uma folha aqui e aqui, para você escrever que tipo de oração que você quer na sua vida. O que você vai fazer com esse papel, pastor? Você vai preencher e vai colocar o seu nome, dobrar ele em 4 aqui, e entregar. Eu vou coordenar para que essa ficha tenha um número, tá? Você vai receber um número. Então nós vamos, domingo que vem, sortear. Você tem que gravar. Eu vou falar para você, o seu número é o 5, exemplo. Então na hora do sorteio, né, você vai sortear alguém que vai orar, que você vai orar por ela. E alguém vai tirar para orar por você. E se ninguém tirar para orar por você, o grupo de intercessão vai estar orando por você. Então Deus está falando que quem vai profetizar somos nós. Deus vai usar você como boca de Deus para profetizar. Durante uma semana, você vai estar orando por aquele propósito, né? Todos os dias. No domingo que vem, no outro domingo, a gente vai sortear outros números. Você vai pegar outros pedidos de oração. São 12 semanas. E lá no dia 5 de dezembro, completa esse ciclo. Nós já estamos preparando para fazer um encontro de encerramento, né? Um evento onde nós vamos compartilhar as bênçãos. Bem? Então, irmãos, tudo isso que eu falei aqui, Deus está falando, é assim, é assado, é assim, é assado. Então, Deus está falando o seguinte, né? Eu farei aqui um grande exército. Profetiza. E eu não preciso, primeiro eu preciso reconhecer, andar ao redor e saber aonde que eu preciso de ajuda, aonde estou fraco. Você vai dizer que ajuda que você precisa. Porque Deus está falando o seguinte, né? Eu quero formar um exército, esse exército tem que ser um exército sarado, um exército forte. Então, nisto, né? Aquilo que eu falei, né? Do exército de Davi, pessoas em dificuldade, pessoas endividadas, pessoas com problemas, chegaram ali. Deus deu estratégia para Davi para cuidar daquelas pessoas, e aquelas pessoas foram transformadas. Deus está falando o seguinte, irmãos, se nós quisermos, domingo passado, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Agora ele está falando o seguinte, se vocês quiserem participar do exército de Deus, o exército de Cristo,
Então você vai falar assim, eu quero. Então você vai levar essa ficha, você pode preencher ela hoje mesmo e me entregar, ou se quiser levar, né? Quem fala, domingo que vem eu não vou poder estar aqui, alguma coisa, mas hoje eu estou e quero participar disso aqui. Então você já entregaria, por quê? Todo domingo, eu já vou pegar quem devolver hoje, mas se não tiver condição de preencher hoje, não tem problema. Então nós vamos ter caneta e papel. Assim que terminar a palavra, né, a gente vai dar um momento para vocês. Não, eu prefiro trazer domingo. Então, essas pessoas, né, que se alistarem no exército de Deus, vai ter oração. Todos os dias vamos estar orando. Semana que vem, no domingo que vem, nós vamos trocar. Então, vamos supor que você é o número 3. Então, eu vou mandar, para quem tirar você, número 3, aquilo que você escreveu nesse papel, eu vou mandar como? Vou mandar por mensagem de WhatsApp. Então, se você que é visitante está aqui conosco, quer participar, tem que colocar não só o nome, como o seu número de WhatsApp aí para eu poder mandar uma mensagem para você. Amém? Você está entendendo o que Deus está fazendo conosco? Está entendendo que não é um projeto para falarmos aqui para o culto de hoje, acabou? Não. Deus está formando um exército, e esse exército de vitória. E essa vitória vai depender de você profetizar, porque Ezequiel profetizou. Ele falou o seguinte, né? Deus falou para ele, fala isso. E ao profetizar, Deus fez o milagre, né? Então eu estou vendo aqui, pela direção de Deus, Deus está falando o seguinte, né? Vou levantar aqui um exército com aqueles que crerem, com aqueles que orarem, né? Aqueles que buscarem, né? Aqueles que entenderem que Deus, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo. Então, irmãos, nós vamos entrar num projeto, num propósito de 12 semanas de intercessão. Você vai estar vai estar orando pelos seus propósitos. Então, se você entendeu, né, esse propósito, eu quero que você fique em pé agora. Vamos fazer um momento de oração.